Pessoal, continuando o assunto sobre vistas 3D e cortes 3D, a gente vai entrar aqui na nossa vista 3D, que a gente já tem criada, né? Se vocês não têm criado ainda, é só clicar aqui, ele já cria automaticamente. Beleza, eu vou fechar aqui essa nossa planta 3D, nosso pavimento térreo. E o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa nossa vista 3D aqui. Eu posso duplicar a vista só selecionando aqui segundo botão do mouse, né? E vindo aqui em duplicar a vista, duplicar. Pronto. Dupliquei a vista, vou renomeá-la, né? E colocar corte 3D detalhado. Vou fazer aqui. Eu já ensinei para vocês fazerem um corte perspectivado para a gente renderizar, né? Na aula passada. E agora a gente vai fazer um corte 3D detalhado. Vamos aqui, primeiramente, movimentar um pouco com o Shift, né? Com o Shift a gente consegue movimentar a nossa vista 3D. A gente também consegue movimentar aqui nessa caixa de diálogo aqui, do lado de propriedades, a gente consegue fazer algumas alterações, como a órbita, por exemplo. Eu clico aqui em órbita e a gente já consegue movimentar a órbita, ó. Se eu clicar em zoom, vindo em zoom, eu consigo fazer aqui o zoom. Em rebobinar, eu consigo rebobinar para qualquer vista que ele escolhe aqui. O próprio Revit faz o rebobinar e a gente só escolhe a vista que a gente quer. Beleza. E o pan, né, que é somente para movimentar. Vou aqui no órbita e fazer uma pequena movimentação. Vou deixar ele mais ou menos nesse aspecto aqui. Beleza. E eu vou dar um ESC para sair. E o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos aqui selecionar a caixa de corte. E na caixa de corte eu vou reduzir aqui o tamanho dela. Reduzir nesse sentido. Reduzir aqui. Na frente. Dá um Ctrl Z que eu errei aqui. Um pouco aqui na frente. E eu posso até reduzir um pouco embaixo também, viu, gente? Se eu quiser, eu posso até deixar a reduzir demais. Pronto, aqui já tá bom. É só para demonstrar aqui como é que ele tá ficando, né? E beleza, agora eu vou reduzir mais um pouco aqui para que eu consiga ver a parte interna da nossa edificação. Aqui nesse sentido já tá bom. Reduzir um pouco mais aqui nas laterais. Pronto, aqui já tá bom. E atrás aqui também já tá bom. Beleza, eu vou colocar aqui em cores consistentes e nível de detalhamento alto. E aqui, quando o corte já está nesse sentido aqui, o que é que a gente consegue fazer? A gente pode vir aqui em vista 3D desbloqueada e a gente pode salvar a orientação e bloquear a vista. Pronto, eu fazendo isso, eu não consigo fazer mais nenhuma movimentação aqui, ó, para lateral e nem nada. E a gente fazendo isso, a gente pode tanto utilizar aqui em anotar, e eu posso, por exemplo, aqui em anotar, eu venho em identificador por categoria, e eu posso identificar alguns elementos aqui, né? Como, por exemplo, a porta, ó. Você vê que ele consegue colocar aqui a identificação, ou de alguns elementos que já estão identificados. É porque aqui a maioria dos elementos não tem nem a família de identificação, como vocês podem ver, né? Mas a gente consegue fazer isso também, ó. Ele diz aqui, ó, não há um identificador carregado para telhados. Beleza, agora eu vou tirar, mas deixando dessa forma, a gente pode identificar de uma forma bem simples, que é como? Simplesmente eu vou aumentar aqui um pouco a caixa de corte, beleza. A gente pode simplesmente vir aqui em texto, e aqui em texto a gente consegue fazer a identificação, como por exemplo, eu gosto muito de utilizar esse aqui de 2 segmentos, e eu coloco aqui, ó, topo, caixa d'água, e a gente vai identificando. Eu vou deixar somente 2,5 milímetros, e a gente pode ir identificando, como por exemplo, novamente texto, eu coloco aqui, ó, Cumeira, telhado,
Eu posso até vir aqui nessa seta e colocar que isso daqui é o caibro, né? Caibros, por exemplo. Aqui eu posso identificar a ripa, ó. Ripas. Vou aqui selecionar todas as linhas e reduzir para 2,5 milímetros. E aqui eu posso fazer todo tipo de identificação, como por exemplo, aqui vou colocar ó, porcelanato amadeirado, 2,5 milímetros. Porta-entrada e assim por diante, pessoal. A gente vai fazendo a identificação aqui de todos os elementos da edificação. Aqui a gente pode colocar aqui a identificação que tem um beiral, podemos colocar aqui identificação da platibanda, né? Eu posso botar aqui, ó, platibanda. Eu poderia até mesmo colocar as caixas d'água aqui, caixa d'água de PVC, caso eu queira, né? Para poder fazer a identificação delas. Aqui, deixa eu ver se dá para me colocar a inclinação. Eu consigo colocar a inclinação também. Tudo isso a gente só consegue fazer a maioria das coisas quando a gente está com a vista 3D bloqueada, pessoal. É bom ressaltar isso, porque se não tiver bloqueada, ele vai impedir a gente de fazer essas identificações, né? Olha aqui, ó. A gente consegue colocar a inclinação aqui. Eu posso colocar outro texto dizendo que a telha cerâmica. Posso colocar aqui embaixo dizendo que essa daqui é uma telha de alumínio. Vou colocar aqui piscina e assim por diante. Olha aqui, ó, já está bem bacana. Fica bem, fica bem bacana a gente mostrar isso aqui na nossa planta executiva, né? A gente colocar essa vista 3D aqui mais detalhado, né? Esse corte 3D detalhado para que os construtores, os responsáveis pela execução da obra, ficarem bem antenados de como é que vai ficar a execução do empreendimento, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma cota aqui também. Ó, vocês veem que a gente consegue colocar cotas também, caso a gente queira. Mas já é uma coisa que não é tão necessária, né? Outra coisa, pessoal, vamos supor que você queira criar mais de uma vista 3D aqui detalhada. Por exemplo, eu posso duplicar novamente essa vista e eu posso colocar de corte 3D detalhado 02. Vamos colocar aqui 02. E eu venho novamente aqui em vista 3D. Vocês veem aqui que ele não copiou aqui os dados, né? Como por exemplo, inclinação, textos e tudo mais. Beleza. Agora eu venho aqui em desbloquear a vista e vou retirar aqui essa vista lateral e vou movimentar para esse outro lado com o meu Shift, né? Movimentei para o outro lado e vou aqui abrir nessa lateral aqui. Aqui a gente consegue ver mais coisas, né? Também vou deixar aqui em cores consistentes. Se quiser deixar em realista, vamos ver. Não gosto de deixar em realista porque também fica mais pesado, né? Mas vamos deixar aqui em cores consistentes novamente. Beleza. Aí aqui desse outro lado, caso a gente queira, também podemos, por exemplo, selecionar alguns componentes. Vou selecionar aqui a minha escada, por exemplo. Vou selecionar aqui a minha cortina de vidro. E aqui o que é que eu vou fazer? Aqui eu posso vir em caixa de seleção ou comando BX, né? E vocês veem que ele vai me dar somente aqueles itens que eu selecionei e o que está em torno dele, né? Por exemplo, o muro aqui, vocês veem o muro externo e alguns elementos que estão em torno dele. Vocês veem que ele isolou esses elementos. Ele literalmente isolou. E aqui dentro dessa minha caixa de seleção, eu posso, por exemplo, pegar a minha caixa de corte,
reduzir mais ainda, entendeu? Então, vocês podem fazer o que quiser, entendeu? Vocês podem detalhar o que quiser no projeto de vocês. Caso eu queira mostrar para o meu cliente como é que vai ficar somente o detalhe aqui dessa minha sala de estar, ó, vou reduzir aqui um pouco mais. Olha aqui, aqui eu estou fazendo um detalhe mostrando a minha sala de estar e além da sala de estar também estou mostrando aqui a escada e tudo mais, entendeu? Então, por exemplo, se eu quisesse colocar isso daqui na minha folha de planta executiva, eu também poderia colocar, entendeu? Justamente por causa daquela opção que a gente já viu aí anteriormente. Então, é interessante vocês terem esse conhecimento também. E eu vou encerrar a aula aqui e te encontro na próxima aula. Um grande abraço.